semana passa que a gente nem percebe. Mas vamos receber hoje aqui a Rose, ela é lá do nosso lar em Londrina. Ela está chegando. Tá vendo. Pode continuar, pode fazer na prece. Ela vai falar sobre os trabalhadores da última hora, por isso. Então, é isso. Está explicado. Ela é da última hora. Isso. como nós. Então vamos elevar os nossos pensamentos, lembrando o nosso Mestre, o nosso Guia, Jesus, e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine. Queremos também fazer um pedido nesta manhã ao nosso irmãozinho que está lá na Santa Casa, internado, o Andrei. Ele é filho do Eurípides, ele está na UTI. Vamos vibrar por ele, para que tanto os médicos daqui da Terra quanto os médicos do espaço possam ajudá-lo neste momento. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante, e ao repetirmos a Tua prece, Senhor, daremos assim por iniciada esta pequena reunião desta manhã. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje e sempre. No capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Esse foi o tema escolhido pela Rose. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha, saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram, saiu novamente à sexta hora e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz e o Mestre Jesus permaneça nos nossos corações agora e sempre. Quando a gente fala dos trabalhadores da última hora, a gente vai buscar lá no cristianismo. Quando a gente fala assim, o Senhor da vinha, quem é o Senhor da vinha? É o nosso Pai. É o nosso Pai Criador. Quem são os trabalhadores da vinha? Somos todos nós, é a humanidade toda. Não só nós espiritistas, porque o Pai não tem filho privilegiado. E o denário, ele diz, o salário que ele vai pagar, e a igualitária que ele apresenta para todos, independentemente da hora em que foi chamado para a vinha. É a recompensa, porque todos nós estamos no caminho da nossa evolução espiritual. Cada um de nós reencarnamos num processo evolutivo. E quando a gente fala assim,
aqueles que foram chamados na primeira hora, na segunda hora, na 10ª hora. Nós nos reportamos aos trabalhadores da primeira hora, que foram os profetas, Moisés, os pais da igreja, né, os filósofos, os sábios, todos eles foram os trabalhadores da primeira hora. Os mártires, que deram a sua vida física para que nós estivéssemos hoje aqui, buscando nessa fonte inesgotável de luz, os ensinamentos que já foram semeados há mais de 20 séculos. E aí nós falamos assim, mas e o salário? Porque aquele que chegou na última hora recebeu o mesmo um denário. A gente fala assim, se o nosso Pai é justo e misericordioso, por que assalariou a todos igualmente? Aí nós vamos entender que não importa o tempo que ele leva para a realização do seu processo evolutivo, mas todos nós, cada um de nós, no processo da nossa evolução espiritual, vamos atingir a plenitude máxima da nossa evolução. E cada qual vai receber a recompensa da sua trajetória. Porque cada um de nós, às vezes nós estacionamos os nossos passos, mas na hora que nós despertamos a nossa consciência, alcançamos o nosso desiderato. Aí a gente vê como que é realizado realmente a recompensa para todos nós. Por isso é o mesmo pagamento. Porque cada um de nós, por mais que a gente estacione, por mais que a gente atrase a nossa evolução, um dia nós seremos todos espíritos puros. Correto? Concordam? Então, cada um de nós, por exemplo, a gente vê, quem é professor sabe, numa sala de aula, diferenciar aquele que é mais lento, aquele que repete de ano, que é reprovado. Mas quando ele completa o ciclo, ele não é recompensado com o certificado de conclusão. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Quando nós podemos retardar, porque nós somos dotados do livre-arbítrio. E aí nós, quando concluímos a nossa trajetória, quando concluímos a nossa etapa evolutiva, alcançarmos o patamar de espíritos puros, a recompensa é igual. Percebe que não existe injustiça na lei divina? Porque o Pai não tem filhos privilegiados. Por mais que nós observemos os nossos irmãos, aí que a gente vê, analisa por nós mesmos, quantas vezes nós somos chamados? E aí nós, voltando lá em Obreiros do Senhor, que é também no capítulo 20, a gente diz assim, e o Espiritismo vem para nós, chamando a nossa atenção nesse momento de transição. Qual a nossa postura como trabalhadores da última hora? Kardec pergunta, como que nós vamos reconhecer aqueles chamados para o Espiritismo e que estão no caminho do bem? Será que é todos nós espíritas? O que vocês acham? Com certeza não. Porque mesmo nós, dentro das fileiras da doutrina espírita, somos diferentes. Temos posturas diferentes, temos compreensão diferente. Nenhum de nós é igual ao outro. Aí quem responde a Kardec é Erasto. E ele vai dizer assim, reconhecê-los-eis pela prática da verdadeira caridade. Reconhecê-los-eis pelo desprendimento de si mesmo. Reconhecê-los-eis pelas lágrimas que enxugou. E aí ele vai dando a Kardec a todos os designativos daqueles que estão na prática do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade cristã. Reconhecê-los-eis pela prática da verdadeira caridade.
E qual é essa verdadeira caridade no entendimento de Jesus? E o próprio livro segundo o Espiritismo também, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer para nós que a prática da verdadeira caridade no entendimento de Jesus é o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Quando nós buscarmos isso dentro de nós e ofertarmos aos nossos semelhantes, estamos no caminho do bem. Estamos no caminho que um dia nos conduzirá à plenitude espiritual. Porque a finalidade da nossa existência é essa. Os desvios que nós fazemos é escolha nossa. E nós sabemos que a cada semeadura nós temos a consequência do regresso, do retorno, daquilo que nós semeamos. Muitas vezes pergunto para os nossos coleguinhas do Oeste, quem gostaria de retornar a este planeta? Alguns apenas levantam as mãos. Aí eu pergunto aqui para nós, quem de nós gostaria de retornar ao planeta Terra? Eu levanto as duas mãos, porque se nós estamos sendo testemunha do mundo de regeneração e nós estamos aqui nesse palco do mundo, nesse exato momento, é porque nós pedimos, não é assim? Nós estamos semeando a semeadura de Jesus. Porque ele mesmo que disse para seus apóstolos irem de 2 em 2, levar a mensagem da Boa Nova, fazer a cura, expulsar os demônios. Eles semearam a mensagem da Boa Nova, praticaram a caridade de todas as formas. Assim como na nossa compreensão, na nossa ótica, nós possamos também estender as mãos aos nossos irmãos que caminham conosco na trilha da evolução e que um dia, ao despertar a sua própria consciência, compreenderão essa realidade. Por isso que nós, espiritistas, temos um compromisso muito grande conosco mesmo. Às vezes nós falamos assim, como trabalhadores do movimento espírita, como é que nós estamos? São questionamentos que precisamos levantar, conhecendo o ensinamento do Evangelho de Jesus. Qual a nossa postura diante da sociedade onde eu também exerço a minha função profissional, aqueles que ainda estão na ativa? Qual é a minha postura? Qual é a diferença que eu faço no seio dessa humanidade onde eu estou inserido nesse pleno século XXI? Como eu me encontro diante dos trabalhos sociais que eu me comprometi? Porque quando nós nos comprometemos não apenas com aquela equipe, com aquele grupo no campo material, mas em princípio com a equipe espiritual e com a minha própria consciência, porque no despertar da nossa consciência nós temos plena convicção de que não estamos aqui por acaso. Porque se a gente for no dicionário, a palavra acaso é nada. Então o nada não existe. Então nós estamos aqui porque nós solicitamos a oportunidade do trabalho. Nós requisitamos, nós imploramos, nós suplicamos. Porque na espiritualidade nós temos a plena consciência de tudo aquilo que nós precisamos realizar para avançar na nossa evolução. Mas quando a gente chega no palco do mundo, pelo esquecimento do passado, bendito esquecimento do passado, que nos coloca no meio das condições necessárias para a nossa evolução. E aí a gente se integra dentro do movimento espírita. Mas qual está sendo a minha contribuição dentro do movimento?
Nós vamos ter agora, dia 14 de junho, a Interregional, que todos os anos é realizado pelo grupo, pela equipe da Federação Espírita do Paraná. Eu já estou inscrita, eu tenho a minha participação, e essa equipe atual, aproveitando esse momento do chamamento, porque nós somos os últimos trabalhadores desde que seremos reconhecidos na condição da fala de Erasto para Kardec. Então, é a oportunidade que nós estamos recebendo. A casa espírita, isso numa proporção maior, porque cada casa, ela compõe esse movimento espírita. E como eu estou inserido nesse contexto? Qual é a minha postura? Eu estou lá para o aprendizado. Nós estamos aqui para o nosso aprendizado novamente, porque somos alunos repetindo de ano na trajetória da nossa evolução espiritual. Bendita a reencarnação que nos oportuniza até o momento em que a gente chegue no patamar ideal. Porque as obras básicas são o roteiro que nós devemos perseguir para chegar no desiderato maior do nosso Pai Criador. Então, todas as oportunidades que recebermos, nós, como trabalhadores da última hora, devemos estar atentos a esse chamado. Quantas atividades a Casa Espírita que eu participo, ela realiza e que eu faço parte? São questionamentos do nosso cotidiano. Porque é isso que a doutrina vem chamar a nossa atenção, no bom sentido. Porque eu sempre digo assim, que a maior filosofia democrática que existe é essa doutrina. Porque ela não exige nada de nós. Ela oferece a reencarnação, oferece o conhecimento. Agora depende de mim. Qual caminho eu desejo seguir. E ela respeita. Porque o nosso Pai não interfere nas nossas decisões. Oferece ainda para nós. Olha a benevolência. Aí a misericórdia divina. Oferece um outro ser que nos ama, que nos auxilia, desde antes da nossa reencarnação, durante e até mesmo após a nossa reencarnação, que são os nossos mentores, nossos guias, o nome que a gente quiser dar, mas a gente sabe que ele existe para nos auxiliar nessa nossa evolução. Mas a decisão final é nossa. Às vezes nós fechamos esse canal, né, Cláudia? Fechamos esse canal de comunicação e não damos ouvidos a ele. E tomamos a nossa decisão, mas eles respeitam, permanece sempre ao nosso lado, até o momento que a gente se sensibilize diante de tudo isso e a gente possa realmente caminhar com mais rapidez, vamos dizer assim. Como o aluno, que ele quer chegar lá onde ele estabeleceu a sua meta. E ele vai empenhar todo o seu esforço, toda a sua dedicação, até mesmo o sacrifício da sua hora de lazer, dedicando ao estudo e a atingir aquilo que ele idealizou para a sua vida. E a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se nós nos consideramos seres imortais, seguindo na nossa trajetória todo o conhecimento que adquirimos, permanece acumulado na nossa bagagem espiritual. E que isso não se perde em momento nenhum, nem mesmo durante a nossa encarnação. Porque todas as noites, ao repouso físico, nós vamos aonde? De acordo com a minha afinidade, eu vou para a minha casa ou vou para a região umbralina. É a decisão que a gente toma pela escolha da nossa própria vida, da nossa própria existência, das minhas expectativas, aspirações e desejos. Mas durante a emancipação da alma, que é o repouso do sono físico e o despertar
espacial, né, do perispírito, dessa nossa indumentária física, nós vamos atuar na nossa casa, que é o plano espiritual, porque aqui nós somos alunos, estamos momentaneamente nesse patamar onde é uma escola e é oficina de trabalho, que é o planeta Terra. E aqui nós estamos na oficina de trabalho. Aqui nós estamos no hospital, porque todos nós trazemos as nossas debilidades, sejam morais ou espirituais. E aqui nós encontramos essa força necessária para trafegarmos com mais segurança. Então, todas essas questões a gente extrai desse ensinamento, porque o capítulo 20, ele abrange, inclusive, a missão dos espíritas. E se nós formos lá analisar com critério e responsabilidade, não é brincadeira. E eu sempre costumo referenciar também o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque vem de encontro a toda a nossa responsabilidade coletiva, porque nós temos a responsabilidade individual, que é esse trabalho que nós precisamos fazer para conosco mesmo. E temos a responsabilidade coletiva, uns para com os outros. E aí nós estamos no momento do livro, Humberto de Campos vai dizer assim para nós: todos aqueles que reencarnaram em solo brasileiro e aqueles que para cá vieram têm o compromisso e a responsabilidade, olha o que ele vai dizer, de implantar no seio da humanidade a fraternidade universal. Como que nós estamos diante da sociedade que nós fazemos parte? Porque nós temos vários momentos onde nós somos correspondidos nesse interrelacionamento. O primeiro é a minha sociedade, meu núcleo menor, chamado família. Depois nós temos os nossos amigos da amizade fraterna, as nossas atividades dentro do movimento, da casa espírita, enfim, de todos os palcos do mundo onde nós circulamos. É o nosso compromisso. Como eu estou diante daquele ou daquela pessoa que não tem a mesma compreensão que a nossa? Será que nós temos tolerância, paciência, resignação? Qual é a minha postura diante das adversidades da jornada? Porque nós estamos fazendo a nossa trilha, construindo a nossa felicidade ou o nosso destino. Depende daquilo que nós escolhemos. E quando nós falamos assim, queremos voltar aqui? Sim, com certeza. Porque se nós já sabemos que precisamos estagiar nos diversos estágios, nos diversos ciclos do planeta, até chegar aos mundos divinos e celestes, o trabalho, como diz Paulo de Tarso, é árduo, mas, como disse o nosso mestre, coloque a mão na charrua sem olhar para trás. Então é focar a nossa visão nesse horizonte infinito, porque somos viajores desse universo. E estaremos nesse palco do mundo tantas vezes quantas se fizer necessária, até que nós consigamos o passaporte necessário para desfrutarmos dos mundos divinos e celestes. Olha só, onde nós estaremos puros de sentimento. E onde nós estaremos capacitados para retornar ao palco do mundo em caráter missionário para auxiliar os nossos irmãos que ainda estão na retaguarda do caminho, assim como eles hoje fazem conosco. Percebe a grandeza do nosso Pai Criador na prática do verdadeiro sentimento de amor? Essa, meus queridos amigos, irmãos de caminhada, a nossa mensagem desta manhã de domingo. E que nós possamos refletir, trazendo para dentro
de nós. Porque o Evangelho de Jesus é o roteiro da nossa vida, aquilo que nós precisamos realizar. É fácil? Ele não disse para nós que seria fácil, pelo contrário, ele diz: no mundo tereis tribulações. Então nós já temos conhecimento de tudo isso. E cabe a nós ter essa postura de fidelidade doutrinária. Quando nós falamos de fidelidade doutrinária, é a assimilação desse ensinamento e fazermos aquilo que Kardec também vai dizer no Evangelho. Reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo empenho continuado em domar suas más inclinações. Então aí a gente faz essa viagem interior, extrair das entranhas da nossa alma e do nosso coração aquilo que eu preciso trabalhar para ser uma pérola divina, para ser aquele diamante preciosos que todos nós somos. Porque somos dotados de toda a capacidade e potencialidade necessária para alavancar todos os recursos a fim de atingirmos a plenitude espiritual. Por isso, na obra de Leon Denis, o problema do ser o destino da dor, quando ele fala sobre as potências da alma, ele vem afirmar de que todos nós, desde o momento da nossa criação na condição de seres simples e ignorantes, fomos dotados dessas potencialidades em estado latente para que nós possamos alavancar esse recurso, esse potencial e seguirmos na senda da evolução. Que a paz, o amor do Divino Mestre Jesus continue nos nossos corações, agora e por toda a eternidade. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Muito bem, aí está a mensagem desta manhã. A Rose nos falou dos trabalhadores da última hora, né? Acredito que somos nós, os trabalhadores da última hora, aqueles que foram chamados pela 11ª hora, né? Que estavam lá numa praça sem fazer nada. Quem sabe a gente estava nessa praça aí há quanto tempo, né? Aí a gente dá aquela desculpa, ninguém chamou, né? Mas o convite, a parábola diz assim: desde o comecinho do dia, o Senhor já estava chamando os trabalhadores, né? Então, quem sabe a gente perdeu muito tempo lá atrás e agora estamos sendo chamados, né, para trabalhar. Trabalhando para quem? Para o Senhor? Não, estamos trabalhando para nós mesmos, né? Para a nossa evolução, para o nosso progresso, para que a gente... Ela fez uma pergunta: quem gostaria de reencarnar aqui na Terra, né? Acredito que todos nós, né? Mas se não for possível, é isso. A gente não tem que ser, que o espírito tenha que voltar lá para um planeta mais atrasado, né? Mas ainda é a misericórdia de Deus nos oferecendo uma oportunidade de recomeço. Ontem eu estava assistindo lá um vídeo, né? Que só fez uma montagem, né, de um planeta chamado Quiron, né, onde muitos espíritos serão banidos para esse planeta. E aí colocaram um personagem lá que ele já vinha de séculos, né, sempre aprontando, né, e agora ele está reencarnado, né, como ligado à religião, mas ele está só faturando. Então, diz na história que ele já está destinado a ir para esse planeta. Aí mostraram a situação desse planeta, né? Então aparecem lá os animais pré-históricos, né? E ele está reencarnado, uma figura assim grotesca, sabe? E vai estar lá caçando animais lá para sobrevivência, é isso. Agora, é impressionante
que esse espírito tem que ficar 10.000 anos nesse planeta, acompanhando todo o progresso desse planeta, né? Quem sabe que de 10.000 anos ele possa retornar à Terra, né? Mas é a oportunidade que Deus oferece, né? Mas acredito que nós, que já temos uma semana de Evangelho, né? Deus vai nos dar a oportunidade de permanecer por aqui, né? Então vamos agora à aplicação dos passes, agradecendo a Rose por ter deixado o seu lar, vir aqui trazer a mensagem desta manhã. Convidamos então os nossos irmãos encarregados de aplicar o passe, se dirigirem à sala.